estudos em ambiente não controlado também confirmam esses achados. O cenário, então, do estudo foi evidência de morbimortalidade relacionada à poluição, relatos cada vez mais crescentes de morte e adoecimento nessa população de cortadores de cana e muito pouco estudo exploratório de como e por que essas pessoas morrem. Então, as nossas hipóteses é de que essas populações que desenvolvem consequências mórbidas dessa exposição ao trabalho e ao ambiente podem ter a gênese desses processos na inalação de material particulado ambiental e gases tóxicos. E que, dentro do organismo, a via fisiopatológica desse processo é o estresse oxidativo. E que a exposição, quanto maior for, maior vai ser o efeito. Essas eram as nossas hipóteses, e aí, com isso, surgiu o estudo que nós fizemos na cidade de Mendonça, que é uma cidade próxima a São José do Rio Preto. O objetivo foi avaliar impacto cardiopulmonar e inflamatório nesses cortadores de cana e involuntários saudáveis que trabalhassem quaisquer outras atividades na mesma cidade. Então, a gente avaliou função pulmonar, variabilidade e frequência cardíaca, marcadores de estresse oxidativo, mediu concentração poluente e mediu marcadores biológicos de exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, o sítio do nosso estudo foi exatamente essa cidade de Mendonça, que dista mais ou menos 550 quilômetros de São Paulo e tem aproximadamente 4.600 habitantes. A gente avaliou indivíduos jovens e saudáveis, sem antecedentes mórbidos quaisquer, sem uso de medicação, não fumantes, na pré-safra e na safra. Então, um pouco mais de 100 voluntários cortadores de cana e 100 voluntários de outros ramos de atividade daquela cidade. A gente avaliou temperatura e umidade, concentração de poluente no ambiente de trabalho, durante a safra e durante a entre-safra. O equipamento que a gente utilizou foi o Dust Track, que é um medidor de material particulado. Fez uma série de exames que eu vou passar de uma forma um pouquinho mais sumária daqui adiante. Avaliou, do ponto de vista cardiovascular, esses indivíduos quanto à frequência cardíaca, pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca, que é o estudo dos intervalos batimento a batimento de uma série temporal em que se mede a frequência cardíaca. Porque quanto menor for essa variação, menor a capacidade adaptativa do indivíduo, isso é um marcador de maior risco cardiovascular e maior mortalidade. A gente colocou esses indivíduos na esteira para avaliar a frequência cardíaca em repouso e depois em exercício que simulasse uma condição de trabalho média. Só para mostrar o delineamento da nossa população, era de se esperar que a escolaridade fosse diferente entre os dois grupos, de fato foi, né? A idade foi um pouquinho maior na nossa população de residentes da cidade de Mendonça, a prevalência de tabagismo era nenhuma, mas tivemos alguns ex-fumantes, e tivemos uma média de 3 anos de exposição a essa atividade laboral de corte de cana entre os cortadores. Ou seja, vários deles ou permaneciam aqui no período da entre-safra, né, trabalhando no plantio da cana ou em outras atividades, e alguns não retornavam para os seus locais de origem. Cerca de 90% deles advinham da Paraíba e de Pernambuco. Então, não eram populações autóctones do nosso norte e noroeste paulista, eram todos da Paraíba e Pernambuco. Também, em relação às condições outras de saúde dos pacientes, obviamente, os cortadores de cana tinham uma circunferência abdominal menor do que a minha e menor do que a dos moradores de Mendonça, né? Eram também com uma característica antropométrica um pouco diferente, mas, de maneira geral, eram populações comparáveis, apesar de não serem iguais. E nem era o nosso objetivo tentar parear, o nosso objetivo era medir os impactos. Esse rastreamento de polimorfismo de alguns genes, depois eu explico mais adiante, se houver interesse, foi só para primeiro o delineamento étnico, que aqui acaba sendo um marcador de origem diferente. Segundo, porque esses genes especificamente que a gente estudou, são genes que codificam proteínas antioxidantes. Então, para depois avaliar se algumas populações eram mais suscetíveis por terem menores defesas contra o estresse oxidativo. E o que a gente viu aqui?
A concentração ambiental de material particulado, que na pré-safra era de 8 microgramas por metro cúbico, subiu no canavial, durante a safra, para 61 microgramas por metro cúbico. E, mesmo na cidade, para 23 microgramas por metro cúbico. Ou seja, assim como já foi dito, aquela poluição produzida no canavial, ela é transportada pelo vento e acaba causando impactos ambientais nas cidades vizinhas. Às vezes, os canaviais distavam 10, 15, 20 quilômetros da cidade onde a gente fazia a avaliação ambiental. Outra coisa aqui é que a gente mediu. Será que, além dessa exposição diferente, a gente consegue marcar a diferença através de um marcador circulante? Sim. Então, um hidroxipireno é um derivado de um hidrocarboneto policíclico aromático que a gente pode inalar através da queima de biomassa ou de combustível fóssil, e ele praticamente não mudou da pré-safra para a safra na nossa população de referência, enquanto nos cortadores de cana subiu cerca de 15 vezes. Resumindo os outros achados, o que a gente teve? Uma acentuada elevação do material particulado no canavial, comparando pré-safra e safra, mas ainda assim, mesmo na cidade, houve essa elevação. Uma elevação muito acentuada desse marcador de exposição à poluição entre os cortadores de cana, algo que não foi observado nos residentes da cidade. Malonaldeído, que é um marcador de atividade oxidativa no organismo, aumentou nas duas populações, ou seja, as duas populações tinham uma atividade oxidativa maior, mas esse aumento teve uma inclinação maior, uma magnitude maior entre os cortadores de cana. E ambas as populações tiveram um decréscimo na sua resposta antioxidante, mostrando que alguma coisa naquela poluição, provavelmente alguns metais, exercem efeito inibitório sobre as proteínas que naturalmente nos defendem contra o estresse oxidativo. Variabilidade da frequência cardíaca reduziu entre os cortadores de cana e não reduziu na população de referência, mostrando que mesmo sendo jovens, saudáveis e numa atividade física que pode, teoricamente, levar a um condicionamento, eles tiveram marcador de aumento de risco cardiovascular, assim como a pressão arterial, que não se alterou entre os voluntários da população de referência e aumentou entre os cortadores de cana. A função pulmonar, algo que a gente avaliou também em todos os voluntários, teve um decréscimo nas duas populações. Eu estou falando de uma exposição que acontece em meses do ano. Mesmo com uma exposição de 6 meses, que foi mais ou menos o intervalo das nossas aferições, a gente observou, tanto entre os cortadores como na população de residentes, uma queda acentuada na função pulmonar. E essa queda teve uma inclinação muito maior entre os cortadores. Sintomas gerais e sintomas respiratórios. Na população de referência, pouca mudança. Na população de cortadores de cana, uma grande elevação de sintomas. Então, marcadores aqui objetivos de desconforto relacionado ao trabalho. A gente mediu e foi diferente nos cortadores. Resumindo aqui, o que a gente teve? Esse aumento da concentração de poluente, teve um probleminha no slide, ela supera o limite máximo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde para 24 horas. Então, a média, mesmo na cidade, ao longo de 8 meses do ano, era praticamente o que a OMS recomenda como limite de exposição em 24 horas. E, sem falar no canavial, que foi cerca de 6 vezes superior ao que se recomenda como exposição média anual. Em relação aos sintomas respiratórios, as nossas duas populações têm que lembrar que são indivíduos jovens e rígidos, mas houve um grande aumento de sintomas gerais e respiratórios, por esses motivos que a gente já discutiu nas aulas anteriores. O marcador de exposição a hidrocarboneto também aumentou bastante entre os cortadores de cana, e esse aumento ele só foi nessa magnitude desse marcador. Só teve um estudo até hoje que descreveu, que foi em trabalhadores de coqueria, ou seja, expostos à queima de carvão na Polônia. Bombeiro, aplicador de asfalto, plataforma de petróleo, todos esses que se expõem a hidrocarboneto, nenhum deles
mostrou concentração desse marcador tão alta quanto os cortadores de cana. Tiveram diminuição de enzima antioxidante e aumento de marcador de estresse oxidativo, queda da função pulmonar, o que, apesar de ser pequena em magnitude, sugere uma doença de via aérea incipiente, aumento do risco de adoecimento por causas respiratórias, e que essas alterações foram todas maiores entre os cortadores. A repercussão cardiovascular foi maior entre os cortadores de cana, pouco percebida entre os indivíduos da população local, e mostrando que a exposição à poluição ela prevalece como fator de risco cardiovascular em relação ao potencial efeito benéfico da atividade física sobre o condicionamento. As limitações do nosso estudo é que a gente avaliou indivíduos jovens e saudáveis, portanto menos suscetíveis à doença. Existe o tal do efeito do trabalhador sadio, que é a perpetuação naquele ambiente de trabalho só dos mais aptos, só daqueles que têm condições de tolerar aquela sobrecarga. Então, talvez nesses indivíduos seja menos evidente a observação de algum efeito deletério exatamente por eles serem selecionados, por terem uma resistência maior. E um curto período. E as nossas perspectivas é de fornecer um substrato para normas regulatórias, para discussão de nexo causal entre adoecimento e o processo produtivo da cana. As conclusões é que a queima da cana eleva a concentração de poluentes e que ela está associada a um marcador biológico aumentado dessa exposição, aumento do estresse oxidativo, piora da nossa capacidade de proteção antioxidante, piora da função pulmonar e redução de variabilidade da frequência cardíaca em cortadores de cana. Conclusão final é que a poluição advinda da queima da cana está associada a repercussões cardiopulmonares e desencadeamento de estresse oxidativo em indivíduos saudáveis. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Qualquer coisa estou à disposição para perguntas. Como que vocês veem o encaminhamento dos esforços de prevenção de impactos de saúde dos trabalhadores numa situação como num quadro que tem características tão distintas como esses que vocês relataram? Assim, por exemplo, eu achei muito rico ver o relato, os achados da maratona que o Erivelton descreve. O que é que ele chamou de maratona, principalmente considerando os efeitos na frequência cardíaca desses trabalhadores, que até recentemente a gente não tinha uma resposta, não tinha estudos que avaliassem esse impacto. O Gustavo traz uma apresentação de outros impactos, agora já em termos de desempenho, de função respiratória, de resposta ao estresse oxidativo. Vocês mostraram muito bem o impacto o que é o uso do corpo físico desses trabalhadores, né? E quando a gente viu a intervenção da professora Maria Moraes, eu estava lembrando um pouco uma expressão da ergologia para pensar esses impactos na saúde, que fala dos usos do corpo por si mesmo e usos do corpo pelos outros, né? E a gente vê que a imposição, né, o chamado... vocês agregaram nas apresentações de vocês informações sobre como é que esses outros impõem uma condição de subordinação, uma condição de aumento de exploração que vai ter esse impacto. E, no final das contas, a gente convive com uma situação onde a negociação que é feita no país, a maneira como se faz, como se são feitas escolhas de modelos de desenvolvimento, modelos escolhas de modelo econômico, por exemplo, a produção do álcool a partir da cana, todo o incentivo que é feito nesse sentido é apresentado até com essa roupagem verde que o Gustavo destacava, e há todo um esforço de invisibilizar esse impacto na saúde, de impossibilitar uma expressão da defesa desses interesses
Então, criando uma dificuldade mesmo de negociação. Mas, assim, a minha questão é porque eu acho que, para nós, o enfrentamento ele não pode prescindir de nenhum tipo de informação daquelas que foi trazida na apresentação de vocês, quando o Mário fala do impacto que a terceirização vem fazer em cima do aumento do pagamento por produção, etc., como essas coisas se somam, a gente precisa de dar conta dessa integralidade da situação, e eu achei que a intervenção de vocês nos revela elementos dessa integralidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver uma resposta de política pública que considere, por exemplo, o esforço, as informações que a gente teve dos impactos de saúde não aparecem tanto, elas não são produtos de uma política pública que tenha considerado essa exposição como prioritária. É um esforço de academia que, se o colega professor, se o seu orientador provavelmente tivesse escolhido um outro tema, a gente continuasse sem essa informação. Então, como articular essa riqueza das informações que vocês trouxeram? Mário, você que está talvez mais empenhado com as intervenções do controle também, até citou algumas ações que você chamou de inovadoras. Que aspectos dessas ações inovadoras você destacaria? Mas eu deixo só para levantar uma bola. Só vou começar falando de... Hoje a gente tem trabalhos acadêmicos, né, que desvelam essa realidade. E o interessante, assim, que as usinas, eu acho que elas contaram durante muitos anos com um fator sorte. O fator sorte que a academia se despertou mais para esse tipo de investigação e ela poderia tentar antecipar esses problemas. Eu acho que não custaria nada perto dos investimentos que ela faz tecnológicos com relação à plantação da cana, da colheita, de criar variedades de cana que ocupem menos espaço e tenham mais sacarose, e pensar um pouco, colocando aí o tipo de trabalho que esses trabalhadores foram envolvidos durante séculos. Então, os primeiros trabalhos acadêmicos que começaram a pipocar, usando essa questão científica e tal, acho que qualquer leigo ia tender a achar que essas conclusões eram óbvias. Acho que nós não trouxemos muita novidade. Eu acho que qualquer observador vê isso lá, é só ficar lá. Durante os 45 dias de campo, eu saí com inflamação, eu saí com uma inflamação no olho durante 7 dias dessa fuligem, problema respiratório, só de observar, de brincar, de cortar cana lá, cortei durante 32 minutos, 35 minutos, não aguentei. Então, eu fico triste assim, de ver que as usinas não foram proporcionais aos investimentos tecnológicos dela com relação à saúde do trabalhador, de investir, de contratar pessoas que poderiam desenvolver esses tipos de estudo, quer dizer, ratificar aquilo que já é percebível e tentar antecipar esses problemas. Como eu falei, contou com a sorte até hoje, até apareceu um orientador, um Ubiratã, um Rodolfo, Maria de Moraes, um Francisco, começou a pipocar trabalhos, a academia ter um pouco mais de coragem de botar o pé nesse ramo de atividade, como o Pará colocou. Na educação física poderia estar trabalhando com atleta de alto rendimento, que as portas iam estar abertas, né, para fazer qualquer tipo de estudo, e na cana tem esse imbróglio, né. Fazendo a revisão lá na África do Sul, o pessoal tem trabalhos acadêmicos que as universidades são parceiras das empresas e desenvolveram lá um corte que começa às 5 horas da manhã e termina às 10 horas da noite com iluminação. Isso está publicado, assim, daí você procurava, só tem trabalho lá fora, África do Sul, que não era um produtor tão expressivo assim. Então, acho que isso, no aspecto da usina, foi muito triste, observar que nunca teve uma discussão mais acadêmica e de investimento preventivo a esses trabalhadores, só na parte de pesquisa com os trabalhadores. Bom, rapidamente, acho que tem prazo.
Aí, parece que 5 minutos. Só em relação a essa questão que o professor Pará colocou, eu acho que, como eu havia dito, as políticas públicas elas têm que acontecer e de uma forma que reúna os vários setores, porque o que a gente viu aqui é uma visão médica, uma visão fisiológica, uma visão sociológica, uma visão jurídica, mas que ao final todos chegam à mesma conclusão. O trabalho é penoso, o trabalho do cortador de cana, pelos seus vários aspectos, traz um prejuízo muito grande para a saúde do trabalhador, e como o Dr. Gustavo colocou, inclusive para a população, no caso da queimada, da cana, tudo, né? Então, daí a importância de se reunir os setores, as disciplinas, para que uma possa subsidiar o trabalho da outra e assim começar todo um novo ciclo na história de um determinado setor econômico, como a gente tem tentado na cana, fazendo uso dos estudos, como da professora Maria Moraes, como do Erivelto, que nos auxiliam no nosso trabalho. Acho que um dos caminhos é esse. E em relação à mecanização, já só adiantando, para não perder muito tempo, a questão da pergunta que chegou da mecanização, a minha posição particular em relação a esse trabalho é que realmente é um trabalho, por ser muito penoso, por ter tudo isso, ele precisava acabar. Basicamente é isso, a mecanização está trazendo outros problemas, mas talvez um pouquinho menores do que o corte de cana, né? Ele apresenta problemas também. Acho que o tempo está bastante curto, eu só vou... Eu não teria talvez uma ideia tão formada, mas eu diria assim, que uma pergunta a qual eu me debato é a seguinte: por que é assim? Né? Por que é assim? Será que em outras partes do mundo ocorre a mesma coisa? Então, se a gente fizer um recorrido aí pelo planeta, eu tenho procurado uma bibliografia internacional sobre a situação dos trabalhadores na agricultura, e eu tenho chegado à conclusão que no atual processo de acumulação do capital, enfim, que essas empresas transnacionais elas vão de um lugar para o outro, na verdade o que tem ocorrido é uma situação semelhante ao Brasil. Quer dizer, não só nos países do chamado Sul, mas, olha, na Espanha, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, nós vemos que há uma certa similitude. Então, o que ocorre aqui, talvez com essas características apavorantes, eu poderia dizer, não é uma exceção. Quer dizer, os capitais hoje, eles estão se movendo em várias partes do mundo, onde eles podem ainda explorar mais intensivamente e extensivamente a força de trabalho. Então, nós vemos aí o exemplo de Bangladesh, por exemplo. Então, são essas empresas de confecção que estão saindo, inclusive, da China. Quer dizer, a China era o pior dos lugares. Agora já não está tanto. Acharam um pior lugar, que é Bangladesh. Lá elas estão. Quer dizer, a mesma coisa aqui, apesar de ser São Paulo, mas quem trabalha é o migrante. É gente que vem do Nordeste, é gente que vem do Vale do Jequitinhonha. E eu diria, gente, algo que eu não falei na minha exposição, são negros, certo? Esses trabalhadores são, na sua grande maioria, negros, eles não são brancos. Há um outro componente dessa exploração. Então, tudo isso obedece, evidentemente, a uma lógica que é muito além daquilo que nós podemos constatar em campo, certo? É um país onde, o ano passado, foram libertadas 3.000 pessoas pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, de uma condição de escravidão. É o que nós temos, certo? É o que nós temos. E isso não ocorre só nas fronteiras do capital. Isso ocorre aqui, na própria cidade de São Paulo, com os bolivianos aqui. Entende? Então, eu estou percebendo que esse processo atual de acumulação responde àquilo que David Harvey chama de acumulação por expoliação. Quer dizer, é um processo contínuo. E os capitais se movem, com eles se move a força de trabalho
num crescendo. Por exemplo, nós temos constatado, e o Ministério Público, os juízes do trabalho também têm trazido essas informações, que muitas vezes esses migrantes, não encontrando trabalho na cana, eles vão para a construção civil. E aí se reproduz exatamente a mesma situação que ocorre na cana. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? O problema migrou, de uma certa forma, para a construção civil. Quer dizer, eu acho que é essa lógica mais profunda que nós precisamos enfrentar. Quer dizer, esse sistema. Teve uma informação aqui de tempo esgotado, eu acredito até que seja em função dos horários de trabalho do pessoal que está fazendo o registro. Não, porque se não for em função disso... porque como não havia uma outra programação aqui, a gente tem a pergunta dirigida aqui ao Gustavo, para dirigir mais suas últimas palavras, e a professora Frida até queria fazer um registro. Mas eu vou passar a palavra ao Gustavo e a gente... Bom, qualquer coisa eu vou falar meu e-mail, quem tiver qualquer pergunta, caso a gente não tenha mais tempo, gustavo.prado@usp.br, sem com. Tem duas perguntinhas aqui, eu vou tentar responder rapidamente. Quanto tempo essas partículas ficam suspensas no ar e qual o tempo que se deve ter entre a queima e corte? Eu vou dizer como acontece e o que a gente observa em estudos. Costuma acontecer da seguinte forma: a cana é queimada em setores do canavial à noite para ser cortada na manhã seguinte. Ela é cortada com o solo ainda quente, então a exposição à temperatura ela não se deve só à irradiação de calor do sol a que essas pessoas estão expostas, mas a irradiação do calor do solo, coberto com esses restos de carvão de folhagem recém-queimada. Então, normalmente, ela é queimada na noite que antecede o corte. Esse material particulado e os gases ficam em suspensão no ar por dias. Isso varia conforme a condição climática, vento, precipitação pluviométrica. Mas o que a gente observa em diversos estudos, especialmente de Piracicaba e Araraquara, que relacionaram a atividade do corte, a elevação da concentração de poluentes e, imediatamente após essa elevação na concentração de poluentes, uma elevação na taxa de internação por asma, por DPOC, por crise hipertensiva, por evento cardiovascular. Então, tudo isso está muito bem marcado e normalmente dura dias. O que acontece é que ao longo de toda a safra da cana, ou seja, de março até outubro, novembro, essa queima acontece em diferentes setores de uma mesma plantação e em diferentes plantações diariamente. Ou seja, diariamente, ao longo de 8, 9 meses do ano, essas populações de trabalhadores e de residentes nessas áreas próximas estão expostas a essa concentração aumentada e, muitas vezes, 6 vezes superior aos limites máximos recomendados pela OMS. Se há um tempo máximo, um tempo mínimo de intervalo entre a queima e o corte, não há. É porque não há um período a partir do qual a gente tem uma previsão de que a exposição seja mínima ou seja segura. O ideal realmente é abolir o corte de cana queimada e partir para o corte mecanizado. Claro que esses trabalhadores devem ter um suporte, um amparo social para que se dirijam a outros setores produtivos e claro que deve existir um trabalho de base para que essas pessoas consigam, né, atingir outras atividades que não essas de menor nível educacional e menor preparo profissional. Em relação à dosagem do hidroxipireno, a gente fez na urina, né, então através de HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, e qual é o valor? O valor depende conforme a gente padroniza essa medição, ou em micromol por ml, ou em micrograma por grama de creatinina, então isso depende, conforme o estudo que a gente vai querer comparar, a gente acaba convertendo as nossas unidades. Não existe um valor de referência a partir do qual essa exposição é segura ou não. O que a gente usa como referência são alguns estudos que mostraram a medida desse marcador de exposição a hidrocarboneto policíclico aromático em populações que não trabalham em atividades de risco. A gente usa esses valores como guia, mas o que a gente viu aqui foi que a única atividade que superou a exposição que os nossos trabalhadores de cana tiveram foi trabalhar em coqueria. Então, até o aplicador de asfalto tem menos hidroxipireno do que os nossos cortadores de cana.
Frida? Só dois comentários e uma pergunta. A primeira pergunta é: quantos trabalhadores cadastrados no registro do CADAI estão cortando cana hoje? Alguém tem esse número? No ano passado é de cerca de 120 mil cortadores de cana no estado de São Paulo. Ah, só no estado? Estado de São Paulo. Tá. Entendi. Quer dizer, os outros estados, Nordeste, por exemplo? Essa informação não Goiás? tem. Não saberia dizer. O comentário que eu queria fazer é o seguinte, é sobre a questão das publicações, né? Na verdade, o trabalho penoso na cana, no corte da cana, já vem sendo estudado, publicado há décadas. Quer dizer, não é algo novo. Se alguém quiser publicar um trabalho sobre o corte de cana numa revista de maior índice de impacto, provavelmente o editor científico da revista vai dizer: bom, isso não é original, porque isso já se conhece há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Quer dizer, é um problema que se sabe, pelo menos há uns 20 anos, talvez o Hildeberto pode até me corrigir, ou mais de 20 anos, que já se sabe que o corte de cana é penoso. Então, e que se sabe que os trabalhadores da cana cortam 15 toneladas ou 20 toneladas por dia por prêmio de produção, e tem uma quantidade gigantesca de pessoas que têm lesões musculoesqueléticas muito cedo na vida. Eu lembro que na década de 80, ainda com auxílio do nosso querido professor Bernardo Bedricó, já falecido há alguns anos, eu fiz um estudo de trabalho infantil na cana. Aliás, foi por esse motivo que eu comecei a estudar jovens. Nós fomos para a cidade de Matão, e lá tinha muito trabalho infantil, de cortadores de cana. Trabalho infantil se considera até 18 anos, né? Então, tinham meninos de 17, de 16, de 15, cortando cana, e o Ministério do Trabalho tinha feito um termo de ajustamento de conduta com os grandes grupos que tinham empresas na região. Então, eles tinham prometido que eles não iam mais aceitar ninguém abaixo de 18 anos cortando cana. Mas as pessoas, não sei se falsificavam a certidão de nascimento, tinham problemas bastante sérios. E é exatamente a forma de cortar. Isso foi feito em 1986. Foi antes de 90, foi publicado até na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Exatamente, eu não tenho fotos aqui, mas é igual. Maneira como eles faziam a medição, as mulheres tiravam os tocos, os meninos cortavam cana, não tinha água suficiente para hidratação, não tinha lugar adequado para necessidades fisiológicas, o alojamento era aquela coisa horrível, etc. Igual. Gente, sabe? Vamos dizer que seja o final da década de 80, 22 anos. Quer dizer, eu vejo assim, se o problema não resolveu, é porque não querem resolver. Eu achei interessante a sua apresentação, porque traz algo novo, que são a avaliação das enzimas que são responsáveis pelo estresse oxidativo. Mas a parte de trabalho muscular e de afastamento da família e de trabalho em horários e jornadas extensas, olha, já se conhece há muito tempo. Eu fico chateada de ver essas coisas, porque eu não vejo assim um avanço, não só na eliminação completa desse tipo de trabalho, mas ainda vai perdurar por muito tempo. Me parece que a legislação fala em 2016 ou 2018. Quando é que vai parar de cortar, de queimar a cana? 2014 em áreas planas e 2017 então, áreas inclinadas. Quer dizer, em 1 ano e meio não vai ter mais, uma parte do estado de São Paulo não vai ter mais. Teoricamente, pela lei, não vai ter mais. Tanto que, bom, só para terminar, porque estou me alongando muito, a minha indignação
é ver que ainda é um tipo de trabalho praticamente escravo, né? Em 2013. Essa é a minha indignação. E eu acho que não é publicação que falta, é simplesmente a implantação de uma política pública bem clara para a eliminação desse tipo de trabalho. Esse é meu ponto de vista. O tempo já está esgotado, eu quero agradecer muito aqui ao Gustavo, à professora Maria Moraes, ao doutor Mário, ao Edivelto, por terem aceitado o nosso convite aqui. E eu vou só fazer um comentário final com essa fala da Frida, da professora Frida, que eu até acho, professora, que há aspectos que parecem assemelhados, mas a gente tem vivido um processo de mudanças no mundo do trabalho, como, por exemplo, no que se refere à introdução de novas tecnologias e de mudanças nas formas de organização do trabalho, que muito provavelmente, do período que a senhora citou, os primeiros trabalhos para os trabalhos de hoje, a realidade de intensificação do trabalho, as mudanças no sentido daquilo que a professora chamou de apropriação do afeto, não eram questões nem de longe percebidas por a gente há algum tempo atrás. Embora o uso físico, talvez o movimento seja até o mesmo, mas há algumas nuances e realmente, assim, acho que a sua fala nos ajuda a perceber que nós estamos diante de um problema que continua um desafio de política pública e continua um desafio para quem pensa num Brasil cidadão, né? Porque a gente tem muito esforço para ser feito ainda e uma parte desse trabalho é o trabalho de cada um de nós como profissionais. Mas muito obrigado a todos e boa noite.